Preste atenção nisso por alguns segundos. E se a coisa que mais te envergonha hoje for exatamente a coisa que Deus quer usar em você amanhã? Porque o mundo passou anos te ensinando o contrário. Ele te disse que o erro é fracasso, que dívida é derrota, que cicatriz é um sinal de incapacidade. Te convenceu que para ser ouvido você precisa parecer perfeito. E talvez você tenha acreditado nisso, só que existe um detalhe estranho nessa história. As pessoas que mais impactaram o mundo nunca foram as pessoas que tinham currículo limpo, não eram as mais perfeitinhas. Foram as que carregavam marcas que ninguém queria carregar. Então, eu preciso te fazer uma pergunta. E se seu passado não estiver te impedindo de avançar? E se ele estiver te preparando para algo muito maior do que você imagina? Mas para entender por que essa ideia muda tudo, a gente precisa voltar 2000 anos no tempo. Olhe bem para mim. Sem filtro, sem edição, uma grande edição, sem um script belo. Eu não sou nenhum coach milionário, eu não sou nenhum grande empresário. Eu sou apenas um motorista aplicativo, já fui entregador do iFood, já tentei diversos negócios que fracassaram. Uns fracassaram porque eu confiei nas pessoas erradas e outros fracassaram por causa da minha própria falta de experiência e por causa da minha falta de disciplina. Eu já entrei numa dívida tão absurda que cada centavo meu que entrava era para essa dívida. Tive que virar noites trabalhando, perdendo noite de sono. E só quem sabe é quem passou por uma grande dívida. O que é? Você tem que enfrentar uma dívida que vai te consumindo, impedindo você de progredir. Porque a dívida é assim, ela te impede de progredir. O que impede muitas pessoas de ter sucesso na vida são as dívidas. Se você não se livrar das suas dívidas, dificilmente você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu também participei de uma igreja onde eu vi a liderança ali, por causa de escândalos, virar pó. A igreja se dissolver membro por membro, saindo. E sabe qual o problema de tudo isso? É que eu achava que tudo que estava acontecendo era culpa minha. Que eu tinha errado demais, que eu tinha tentado demais, que eu tinha confiado nas pessoas erradas e que todas as minhas cicatrizes, que todos os meus fracassos me desqualificavam como pessoa. Que alguém com o currículo que eu tinha não tinha moral para falar de fé, não tinha moral de falar de crescimento, não tinha moral de falar de sucesso, na verdade tinha moral de falar de nada. E será que você já sentiu isso? Aquela sensação que seu passado é grande demais, pesado demais para caber no seu futuro? Porque o mundo, ele tem um jeito eficiente de nos convencer disso, que somos fracassados. Ele te vende uma imagem de sucesso em linha reta. Ele vende para você que fé é fracasso. Ele vende para você que para você ser alguém, você tem que ter 30 anos e R$1 milhão na conta. Que você tem que ostentar, que você tem que fazer isso. Que você tem que mostrar o que você não é, gastar dinheiro com aquilo que você sabe que você não pode comprar, aquele tênis caro, aquele videogame que você não pode ter, aquele carro que você sabe que você não tem condição nenhuma, mas você compra para mostrar pro mundo que você é uma pessoa sucedida e consegue ter acesso às coisas. E isso é interessante porque o pior disso é que a gente compra essa ideia, a gente passa anos tentando se encaixar num molde que foi feito para nos calar, num molde que foi feito para deixar a gente no fundo do poço, literalmente. Mas tem uma frase que mudou o meu ângulo, uma frase que não saiu da boca de nenhum guru, de nenhum podcast de produtividade. Na verdade, essa frase foi dita por religiosos furiosos há mais de 2000 anos. E quando tentavam parar um grupo de homens que estavam sacudindo cidades inteiras. Eles olhavam para aqueles homens assim e disseram, ó, esses aí, lá vem eles, aqueles que estão transtornando o mundo. Eles chegaram aqui. Em outras traduções, a Bíblia diz assim,
Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E aonde está essa referência? Atos 17, capítulo 6. Cara, preste bem atenção. Isso muda tudo. Porque o problema que eles estavam acusando aqueles homens era exatamente o plano deles. Então a pergunta que eu preciso te fazer nesse exato momento é essa. E se aquilo que o mundo te chama, diz que em você é um problema, foi exatamente a sua maior arma? E se as suas cicatrizes ou seus fracassos não te desqualificam, eles te preparam para algo maior? E é aqui que a história fica pesada de verdade. Preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Eu preciso que você entenda o que está acontecendo, porque existem 3 realidades que a maioria das pessoas nunca param para enxergar. E a primeira realidade que as pessoas não param para enxergar é que o sistema foi construído para te fazer de você um conformado. O mundo não quer que você vire nada de cabeça para baixo. Ele quer que você corra, consuma, apareça, ostente, gaste o que não tem e se cale e permaneça no fundo do poço. Ele te bombardeia com imagens de cidades barulhentas, promessas de sucessos que nunca vão chegar e principalmente sucessos rápidos. Isso vai te desgastando, porque você vai vendo que os outros estão crescendo, que na internet há uma promessa gigantesca que você vai ficar rico, e se você não ficou rico por causa daquela promessa, você não fez direito. E isso só vai te desgastando. A comparação só vai te desgastando. E você começa a pensar que você é o problema. E sabe o que é o mais louco nisso? Quanto mais você tenta se encaixar no sistema, mais você vai sumindo. Mais você vai descendo no fundo do poço, num abismo profundo. Você vira mais um na multidão, correndo no mesmo lugar sem saber por quê. Correndo atrás das mesmas coisas e fracassando sem saber o porquê. E com isso, eu vou trazer uma segunda realidade para vocês. E preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. O evangelho não veio para se encaixar. Olha só o que Jesus fez. O mundo diz o quê? Que o fodão é aquele que é arrogante, que tem várias posses, que é o bambambam do pedaço. Mas a palavra de Jesus vai dizer assim, não, o maior é aquele que serve. O mundo diz assim que o fracasso é o fim da linha. E Jesus vai mostrar através da palavra que o deserto é um local de preparação. A liderança humana pode falhar, pode desmoronar, decepcionar. Nossos planos podem decepcionar, mas uma coisa que a gente tem que entender, a fidelidade de Deus permanece intacta. O seu fracasso hoje, aquilo que você errou, não é o fim da linha, mas é apenas um preparo. Isso que eu estou falando aqui agora não é um discurso bonito de um domingo, não é uma pregação bonita de domingo. Isso é uma inversão completa de lógica. O evangelho não veio para decorar o sistema, ele veio para virar o sistema do avesso. Porque o avesso de Deus é o lado certo. Dá para entender o peso disso? Você está conseguindo entender o peso disso? A mesma lógica que parecia fraqueza aos olhos do mundo era exatamente o que estava virando cidades de cabeça para baixo. E com isso, eu quero falar a realidade número 3. E eu quero que você preste bem atenção nessa realidade, porque ela vai te ajudar a virar o jogo. As suas cicatrizes são partes do plano. Olha bem para mim, já fui motorista de aplicativo, entregador, negócios quebrados, dívidas pesadíssimas, lideranças que eu confiava vi virar pó. Eu não escondi nada disso porque eu não tenho nada para esconder. E essas experiências ou fracassos não me desqualificam. Elas me colocaram no lugar certo, no lugar correto,
para entender o que eu estou falando com você aqui agora. O mundo vai dizer assim para você que o seu currículo precisa ser limpo, que você precisa ter uma história sem tropeços, que você precisa ter uma fachada impecável para ser levado a sério. Mas os homens que viraram o mundo de cabeças para baixo em Atos 17 não foram executivos do Alphaville, não estavam na Faria Lima, não eram grandes CEOs de grandes empresas. Eram homens marcados, perseguidos, pobres às vezes, que viviam de cadeia em cadeia, mas que carregavam um peso de uma mensagem que era maior do que eles. Olha só, o que te quebrou, preste bem atenção, o que te quebrou é exatamente o que torna você impossível de ignorar. Aquilo que hoje você chama de fracasso pode ser amanhã a sua maior marca de sucesso. Então, a questão não é se você vai virar algo de cabeça para baixo. A questão é se você vai fazer isso sozinho, tentando se encaixar no molde que não foi feito para você. Ou vai entender de uma vez que existe um movimento que nasceu justamente para quem não se encaixa. E meus amigos, é aqui que tudo converge. É aqui que tudo muda. Então deixa eu amarrar tudo isso para você. O mundo te vendeu uma mentira bem embalada que você recebeu como um grande presente. Te disse que sucesso é fachada, que fé é fraqueza, e quem errou, quem fracassou, não tem direito de falar. Aí você passou tempo demais tentando se encaixar num sistema que foi feito exatamente para te destruir, te calar, te manter no fundo do poço e te convencer que você é um eterno fracassado. Mas agora, você sabe o que aqueles homens de Atos 17 sabiam. Que viraram o mundo de cabeça para baixo. Que virar o mundo de cabeça para baixo não é bagunça. Na verdade, é correção. É colocar no lugar certo o que o sistema colocou como torto. E olha onde isso te coloca. Se você está aqui com essas cicatrizes, com esses fracassos, com essa história que o mundo chama de fracasso, você não chegou atrasado. Você chegou no momento exato. Porque o movimento que nasce hoje não foi feito para quem já está com tudo resolvido. Foi feito para quem está no banco de um carro, no meio de um trânsito pesado, numa empresa, numa escala de trabalho exaustiva. Para você que se considera um verdadeiro fracassado, que já tentou tudo, que por mais que você se esforce, você não chega no lugar algum e pergunta se ainda vale a pena continuar. Mas sabe o que é mais louco? O maior perigo não é ter falhado. O maior perigo é quando você se conforma. Por isso, existe esse canal. Por isso que este movimento que eu estou criando tem um nome. Avesso 17 não é uma marca bonitinha, é uma declaração de que o evangelho ainda vira mundos de cabeça para baixo. De que a sua carreira, a sua fé e a sua história podem crescer sem você negociar quem você é. Pode crescer sem você se corromper com os padrões desse mundo. Você que é um conformado, assim como eu, nós não viemos apenas para assistir. Então, se você não se encaixa no padrão desse sistema corrompido, seja muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Se inscreva, ative o sininho e prepare, porque não viemos apenas para fazer barulho. Nós viemos para virar o mundo de cabeça para baixo. Galera, essa é a minha mensagem para vocês. Espero que eu tenha te ajudado a sair desse abismo que você está. E eu te espero no próximo vídeo. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas que estão se sentindo assim, fracassados. Assim como eu estou te ajudando a mudar a sua vida, ajude também a mudar a vida de alguém.